Agora começa a programação A Luz da Palavra, com o pastor Josué Bittencourt. Olá, meus amados, paz e graça. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta tarde, ao qual o Senhor preparou para nós. Estamos começando esta programação, então, à luz da palavra, e tenho certeza que é um propósito de Deus, é algo que vem inspirado pelo Senhor para as nossas vidas. E quero então compartilhar com vocês uma palavra que vem da parte de Deus ao seu coração. Estaremos falando um pouco hoje sobre entendendo a Bíblia, a composição da Bíblia. E é importante nós sabermos que a Bíblia ela tem uma lógica, ela tem uma maneira de ser interpretada. Então, precisamos compreender que a palavra de Deus ela tem uma maneira de ser interpretada, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, começando sobre o significado da palavra Bíblia. Falando um pouco de história, na Fenícia, tendo em vista que uma das suas cidades mais importantes era chamada exatamente de Byblos. Na época, por ser uma cidade comercial, onde se vendia de tudo, um pouco de madeira, perfumes, tecidos, couros e papiro. E pelo fato do papiro ser um dos produtos mais procurados no comércio, e aos poucos foi sendo chamado de Byblos, em homenagem e referência à cidade com o mesmo nome. Um rolo de tamanho pequeno era chamado de Biblion. Vários destes eram chamados de Bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra Biblos deu origem a livro, como se vê em biblioteca, bibliografia, etc. Então, o significado da palavra Bíblia é coleção ou conjunto de livros. Amém, meus amados? Então, para que a gente possa entender hoje, então quando você olha a Bíblia Sagrada quer dizer conjunto de livros sagrados ou coleção de livros sagrados, tá certo? Glória a Deus. Também tem mais duas coisas que eu gostaria de esclarecer aqui, meus amados, porque nós ouvimos no nosso dia a dia sobre duas palavras que é muito importante nós compreendermos o real significado dela. E a primeira palavra é exortar. Muitas vezes nós ouvimos aí uma maneira de falar, de se expressar: olha, hoje o pregador exortou a igreja, mas com um intuito ou com uma inclinação, dando sentido a essa frase ou a esta palavra, como se o pregador bateu nos irmãos, nas pessoas que estavam ouvindo com suas palavras, né? Foi rude, foi grosseiro com as suas palavras. E na realidade, exortar não tem nada a ver com isso. Exortar quer dizer dar estímulo, animar, estimular. Quer dizer induzir alguém a fazer ou pensar determinada coisa, persuadir, para que a gente possa entender melhor. Convencer, estimular, capacitar, induzir, levar alguém a fazer algo que ele deve fazer. Então, exortar, ele tem tudo a ver com o ensino, com o estímulo, com animar alguém, mas não tem nada a ver com machucar, ser grosseiro ou rude. Então, para que você possa entender, e hoje, a partir de agora, quando você ouvir falar que alguém exortou alguém, literalmente, ele incentivou, ele estimulou, ele animou alguém. Uma outra palavra também que, de certa forma, ela é distorcida, é a palavra doutrina, que é muito usada em nosso meio. Mas o conceito de doutrina é
um conjunto de crenças que definem uma religião ou uma filosofia. A doutrina cristã é fundamentada na Bíblia. Doutrina vem de uma palavra grega que significa ensino. A Bíblia é a palavra de Deus, que nos ensina a verdade essencial para as nossas vidas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Vamos lá então para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, meu amado, a palavra de Deus, ela é a nossa fonte de doutrina, nossa fonte de ensino. Mas também, falando de doutrina, nós precisamos entender que há doutrinas da parte de Deus e há doutrina de homens, e a Bíblia fala sobre isso. Tem alguns versículos, mas eu peguei um somente para nós refletirmos aqui. Falando sobre doutrina de homens, lá em Marcos capítulo 7, verso 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 7, fala sobre doutrinas de homens, que diz, né? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus estava falando a respeito de tradições, né? Os anciões estavam falando das suas tradições, e Jesus dizendo, em vão me honram com as suas tradições, né? Tradições transformadas em doutrinas, em ensinamentos que na realidade não vêm da parte de Deus, são tradições humanas. Então nós precisamos entender que há ensinamentos de Deus, da parte de Deus, doutrinas da parte de Deus, fundamentadas na palavra, e há doutrinas de homens. Então nós precisamos entender bem isso. Quando a gente fala da doutrina de Deus, nós podemos ir lá para Tito, capítulo 1, verso 9, que diz: retendo firme a fiel palavra. Qual é a fiel palavra? A palavra de Deus, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, ou seja, aconselhar, com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que quer dizer isso, pastor? Meus amados, nós precisamos ter a fiel palavra, a sã doutrina, ou seja, o ensinamento correto, o ensinamento onde não há contradição. E qual ensinamento é esse? É a palavra de Deus. Então, se eu vou dar um exemplo assim bem superficial para que você possa entender. Daqui a pouco eu posso, como um pastor de uma igreja, ou um líder, eu dizer que é pecado beber refrigerante, porque na minha interpretação, se eu beber refrigerante, eu vou estar fazendo mal para o meu corpo é o templo do Espírito Santo, então eu julgo como pecado. E eu faço disso uma doutrina, um ensinamento na minha pregação. Agora eu pergunto, está isso escrito na palavra de Deus? É um exemplo simples para que a gente possa entender. Então nós precisamos entender o que é regras de homens, o que é regras de Deus, ou ensino, melhor dizendo, tá? Ensino. O que é doutrina de homens, o que é doutrina de Deus. Mas pastor, nós vemos por aí tantas congregações, tantas comunidades, e cada uma delas tem a sua maneira de trabalhar. Então quer dizer que existe só uma maneira certa? Não. Aí nós passamos por uma estratégia de trabalho. Sabemos que Deus dá uma visão de trabalho para cada liderança, para cada ministério. Mas o importante é que essa visão e esse ministério, esta maneira de trabalhar, não inflija, não vá de encontro à doutrina de Deus, aos ensinamentos de Deus, aos princípios de Deus. Então veja bem, se nós falarmos aqui de usos e costumes, que eu não preciso me aprofundar sobre isso, você precisa entender que se você frequenta uma igreja que tem usos e costumes, você precisa se adequar a esses ensinamentos. Por quê? Porque você precisa estar sujeito à autoridade. Mas é doutrina de homens, pastor, eu entendo que é doutrina de homens, mas
aí a palavra diz que nós devemos ser sujeitos à autoridade. Entende? Precisamos entender o que é ensinamento de homem e aquilo que vem ensinamento de Deus. Então, todo ensinamento que você ouve numa pregação, assim como Paulo nos ensina, nós precisamos entender que eu preciso analisar as escrituras e ver, isso está de acordo com as escrituras? O que está sendo falado, essa doutrina, ela é sã? Ela é poderosa? Ela vem da parte de Deus, como está escrito aqui no livro de Tito? Então, ela é apta a convencer aqueles que trazem contradições. Então, se há alguma contradição no seu coração, se talvez há alguma dúvida, a melhor maneira de você tirar essa dúvida, você ampliar o seu conhecimento, é buscando na palavra de Deus e em pessoas que podem lhe dar esse suporte. Então, para deixar bem claro, existem doutrinas de homens e existem doutrinas de Deus. Doutrina é ensino. Então, se você frequenta uma igreja, esta igreja, ela tem que ter doutrina. Ela tem que ter ensino, para que todos nós possamos crescer diante do Senhor, diante do nosso Deus. Meus amados, não podemos nos esquecer jamais de que a Bíblia, ela é o livro dos livros. Isso é incontestável. A verdade de Deus escrita, o mapa do cristão rumo aos céus. O maior tesouro de conhecimento do mundo e o principal. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, verso 35, dizendo: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nós precisamos entender e compreender, meus amados, que a palavra de Deus, ela é absoluta. Nela não há erro, não há contradição, e vamos falar um pouco sobre isso. Fique tranquilo. Não há contradição, e precisamos entender que existe uma fonte de inspiração na palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, mas a inspiração vem de um só. Então, nós precisamos compreender e pela fé entender que a palavra de Deus, ela é absoluta. E nada do que nela está escrito precisa ser atualizado, mudado ou aperfeiçoado. Porque a Bíblia, nos tempos de hoje, mesmo sendo escrita há muitos anos atrás, ela é mais atual do que o jornal que virá amanhã. Porque ela é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é o manual do cristão. É ela que nos guia para a salvação. É ela que nos guia para um caminho melhor. É ela que nos guia para uma vida abundante. Então, se algo está dando errado na sua vida, ou se talvez a sua vida ainda não entrou nos eixos, ou talvez você ainda não conseguiu se encaixar neste mundo, a resposta para tudo que você precisa está na palavra de Deus. Então você pode se perguntar: mas pastor, como foi escrita a palavra de Deus? Vamos lá. Primeiramente, a gente falando sobre os materiais, né? A Bíblia, ela não foi escrita originalmente como a gente a conhece hoje. Um livro só, com vários livros dentro. Não. Nos tempos ao qual ela foi escrita, as escritas eram feitas em papiros, primeiramente, que eram feitos de folhas de junco. Era uma folha que ela era encontrada nas águas, e eles pegavam essas folhas, colocavam para secar, e depois juntavam, entrelaçavam elas, e lixavam com uma espécie de pedra, a tal ponto que elas ficavam naquele formato do papiro, que você pesquisar na internet aí você vai ver. Era um papel pequeno, não era muito grande. Mas ali, então, seria a folha de ofício daqueles tempos.
para que você possa entender melhor. Então ali eles escreviam. O papiro, ele era um material mais barato, então era mais comum você encontrar ele em meio ao povo, à população, né, através do papiro. E também os pergaminhos, que eram feitos de couro de animais. Então esse já era um material mais trabalhoso e mais caro de ser feito. E também ele era usado para ocasiões mais especiais. Então você olha aqueles rolos, né, com os pergaminhos, ao qual continha a palavra de Deus. Você pode ter visto em alguns filmes, em algum momento aí da história de Jesus chegando na sinagoga e abrindo o rolo, aqueles pergaminhos, né? Então eram feitos de couro de animais, para que você possa entender. Inúmeros fatores da Bíblia torna ele um livro fantástico e maravilhoso. Por quê, meus amados? Na sua formação, um destes fatores é que cerca de 40 escritores, aproximadamente, em 1500 anos, escreveram sobre a orientação do próprio Deus. Note. Mas para quem não crê, ou para quem às vezes é um pouco cético, pode dizer, tá, mas o que isso prova que foi Deus, que eles foram inspirados por Deus? Olha só, a Bíblia, ela se divide em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tendo no seu total aí 66 livros. No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento 27. Esses 66 livros, meus amados, no todo, num período de 15 séculos, tiveram cerca de 40 escritores, como eu já havia falado. Aqui está um dos milagres da Bíblia, porque esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades. Viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes um do outro, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritores formam uma harmonia perfeita. Meus amados, isso é a prova de que só um dirigia o registro e a revelação divina para tudo que foi escrito na Bíblia. É impossível, meus amados, toda esse cenário de anos e anos, diferentes ocasiões, diferentes lugares, diferentes culturas, posso dizer assim, 40 homens escreverem tudo que está escrito na palavra de Deus e em nenhum momento eles se contradizerem. Isso é impossível acontecer. Só é possível de uma maneira. É quando aquele que é o compositor, o criador, o inspirador, é o mesmo, o nosso Deus. Então, meus amados, nós entendemos que não somente pela fé, mas segundo os estudos de muitos estudiosos teólogos, nós conseguimos compreender que a palavra de Deus não seria possível, a Bíblia não seria possível ser tão completa, tão perfeita, ser tão única, sendo escrita somente por inspiração humana. Mas pastor, ela é tão humana na sua maneira de escrever? Você pode ter razão, mas a palavra de Deus, apesar de ela ser divina, para quem ela foi escrita? Ela foi escrita para os homens, para nós, homens, mulheres. Então por isso a sua linguagem, ela exatamente foi criada e formada para que eu e você pudéssemos entender e aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Entenda a preciosidade e o amor de Deus revelado através da palavra de Deus. É a sua vontade registrada, tudo em um só livro, ou melhor dizendo, um conjunto de livros. Então, meus amados, é motivo de nos alegrar e nos sentirmos privilegiados de podermos entender que o nosso Deus se preocupou em nos deixar a instrução perfeita em todas as áreas de nossa vida
para que possamos viver uma vida aqui nesta terra abundante. E temos um caminho traçado, com todas as instruções que precisamos, para um dia encontrarmos Ele no céu. Glória a Deus. Meus amados, a palavra, partindo agora um pouquinho, testamento, nós falamos sobre o Novo e o Antigo Testamento. A palavra testamento, ela significa aliança ou concerto, isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens após a sua morte. Isso aqui falando de nós, no nosso contexto, né? Esta palavra empregada no Novo Testamento, como por exemplo, em Lucas 22:20, Cristo ratificou ou selou a nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. Você vê isso também em Romanos 8:17 e em Hebreus capítulo 9, do 15 ao 17. Vamos lá então para o livro de Romanos, para que nós possamos acompanhar aqui, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 17, que diz assim: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, pois que também com Ele sejamos glorificados. Vamos para Hebreus? Hebreus capítulo 9. Vamos lá. Hebreus capítulo 9, verso 15 ao 17. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, meus amados, porque eu estou com uma Bíblia aqui que está com a letra bem clarinha. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar uma outra aqui que eu tenho certeza que vai ficar melhor para mim. Hebreus, deixa eu procurar aqui. Então, livro de Hebreus, capítulo 9, verso 15. Vamos lá? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque, onde está testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, meus amados, o Senhor Jesus, Ele, na sua morte, Ele deixa um testamento, um novo testamento para nós. E a partir de agora já não vivemos mais pela lei, mas pela graça. Se nós vamos lá em Lucas, capítulo 22:20, olha só. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia! Então, meus amados, o sangue de Jesus, ele nos traz um novo testamento, ao qual agora vivemos por Cristo, pela graça de Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Se nós olharmos, nós estamos acostumados a falar sobre o Novo Testamento, que começa ali em Mateus, capítulo 1. Mas se nós formos tecnicamente olhar, o Novo Testamento começa na morte de Cristo. É lá que começa um Novo Testamento para a nossa vida, para que possamos viver agora pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, testamento,
aliança, concerto. Agora você entende quando Jesus fala de uma nova aliança, de um novo concerto. E através de Cristo Jesus, nós temos a garantia da vida eterna, porque o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, a sua morte, nos trouxe vida. E agora podemos nos regozijar, nos alegrar, porque em Jesus Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como Paulo fala em sua palavra. Aleluia! Dando continuidade, meus amados, um pouco conhecendo um pouco da Bíblia, da palavra de Deus e o seu contexto. Agora nós falamos um pouco sobre testamento, então nós entendemos o Antigo Testamento, que era o tempo da lei, tempo de Moisés. E agora nós falamos também um pouco sobre o Novo Testamento, que Jesus, através da cruz do Calvário, nos trouxe um novo testamento, uma nova aliança. Então agora voltando lá para o livro de Gênesis, para que você possa entender, meus amados, e por isso que eu trouxe este assunto nesta primeira mensagem, é que a palavra de Deus, ela não foi montada, a Bíblia, ela não foi montada de uma maneira desordenada. Vamos pegar todos os livros, vamos montar e pronto, está feita a Bíblia. Não, há uma lógica, foi pensado para que fosse, na nossa leitura, fosse feito de maneira cronológica, de maneira linear. Então se você fosse pegar e pensar assim, bom, qual foi o primeiro livro escrito na Bíblia? Qual é o livro mais antigo no seu tempo de escrita? Nós pensaríamos de imediato, é Gênesis, porque é o primeiro livro. Mas na realidade, o livro mais antigo é o de Jó. Mas Gênesis, ele foi colocado lá no início para que pudesse haver uma organização, né, da palavra de Deus a respeito da nossa própria leitura. Então, lá no livro, os primeiros 5 livros da Bíblia são os livros da lei, ou os Pentateucos, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, que são 12 livros, que vai de Josué a Esther. Depois vem os livros poéticos, que são 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E antes que você pense assim, bom, então quer dizer que o livro é poético, é poesia, então quer dizer que não são verdades, são histórias de faz de conta, é uma poesia? Não, meus amados. O termo poético, quando se fala que esses livros são livros poéticos, foi na maneira que eles foram escritos, a linguagem que eles foram escritos. Não que Jó, essa história de Jó não existe ou não é verdadeira, não é isso. Mas é porque a maneira que a história foi escrita, então a linguagem que foi usada para escrever os livros foi uma linguagem mais poética. Então por isso são chamados os 5 livros poéticos. Também tem os livros proféticos, que são 17 livros, de Isaías a Malaquias. Mas estes estão divididos ou subdivididos, né, em profetas maiores e profetas menores. Pastor, me surgiu uma dúvida aí, pois profetas maiores e profetas menores, quer dizer o quê? Que há alguma diferença de valores nestes profetas? Existem profetas com uma hierarquia, né, ou um poder sobre eles maior do que os outros? Não, não é isso, meus amados. Na realidade, os profetas maiores e menores têm a ver com o seu tempo de ministério, porque há profetas que profetizaram uma vez só e nem por isso deixaram de ser profetas. Mas há profetas que tiveram um período do seu ministério muito maior do que os outros. Então, por isso, há essa divisão. Então, nós temos os profetas maiores, que é de Isaías a Daniel, que são 5 livros, e os profetas menores, de Oséias a Malaquias, que são 12 livros. Então, falando somente do Antigo Testamento, nós precisamos entender aí que há uma organização. E por que eu estou trazendo isso nessa primeira programação? Para que você, leitor da palavra, ou que está querendo aprender mais da palavra do Senhor, às vezes
só o fato de você conhecer e saber que existe uma organização na estrutura bíblica, será mais fácil de você compreender certos contextos históricos. Você entender que muitas vezes, por exemplo, o livro de Daniel, a época ao qual ele estava vivendo, era a época ao qual o povo estava na Babilônia. Então, você consegue compreender que a história do livro de Daniel está numa determinada época em qual Daniel estava vivendo dentro do contexto onde o povo estava lá, na Babilônia. Entende? Então você consegue ter um contexto antes da sua leitura, e é importante nós temos que ter este conhecimento. Falando de maneira abrangente, tá, meus amados? Também nós vamos partir agora para o Novo Testamento. O Novo Testamento são 27 livros. Foi escrito em grego, mas não no grego clássico, né, dos eruditos, mas num grego comum chamado koiné. Meus amados, voltando aí para essa questão, o koiné, o grego, né, koiné, ele é um grego comum, como se fosse um grego popular, um grego falado em meio ao povo. Então o Novo Testamento ele foi escrito neste grego. São 27 livros que são classificados também em 4 grupos, conforme ao cada assunto pertence. Vamos dar um exemplo. Nós temos os livros de biografia, ou seja, o que é a biografia? É quando relata a história de alguém, falando da sua história, né, do seu nascimento, do seu dia a dia, falando sobre a história de alguém. E nada mais é da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos os livros biográficos, que são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre a biografia de Cristo. Também nós temos os livros históricos, as epístolas ou cartas e o livro profético ou livro de profecia, né? E também, então vamos lá. Primeiro, o livro, como eu já tinha falado, da biografia, são os 4 evangelhos, que é os livros dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Também nós temos o livro de história, que é o livro do Atos dos Apóstolos, que conta ali a história da igreja. Também nós temos as epístolas, ou cartas, né, que são 21. Vão de Romanos a Judas. E para você ter uma ideia, meus amados, tudo há um conhecimento, há uma divisão. 9 dessas epístolas são dirigidas às igrejas, de Romanos a 2 Tessalonicenses. 4 são dirigidas a indivíduos, que é de Timóteo, 1 Timóteo, a Filemão. Uma é dirigida aos hebreus cristãos, nada mais é que a carta aos hebreus. 7 são dirigidas a todos os cristãos, indistintamente, que são as cartas de Tiago a Judas. E o livro profético, o que desperta mais curiosidade, o livro da profecia, que é o livro do Apocalipse ou da Revelação. Então, meus amados, para você entender que há uma organização no estudo da palavra e como é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Você vai ouvir uma pregação, você vai entender um pouco do contexto daquilo que está sendo falado. Você vai ter uma base para sua leitura diária. Então, você vai conseguir compreender melhor o que a Bíblia está querendo nos trazer. Então, é muito importante isso. Falando um pouco sobre a língua em que foi escrita. A palavra de Deus no Antigo Testamento, ela foi escrita na sua grande parte na linguagem hebraica, na escrita hebraica. Muito pouco em aramaico, posso dizer em torno de 10%, não se há uma definição exata. Mas para que você possa entender, na grande maioria do Antigo Testamento foi escrito na linguagem hebraica. No Novo Testamento, como já foi dito, em grego, né, naquele grego comum. Que na realidade, uma observação aqui, o grego naquela época, na época de Jesus, ela era a língua mais falada no mundo. Não a língua mais falada do mundo. Eu vou explicar a diferença. Imagina hoje o inglês. Podemos dizer que ele é a língua mais falada do mundo. Por quê? Porque eu posso falar português, que é a minha língua ao qual país que eu vivo, mas eu também aprender o inglês para poder viajar o mundo e poder me comunicar. Então o inglês, nesse sentido, ele é falado
a língua mais falada do mundo. Mas o grego naquela época, ele era falado no mundo, então em todas as regiões se falavam aquele grego, para que você possa entender. E para nós partirmos para o final, eu queria falar algumas curiosidades. Por exemplo, quando você lê um nome chamado Bar Jesus, Barrabás, Bartolomeu, essa expressão Bar, isso é só para a gente aguçar um pouquinho algumas curiosidades, meus amados. Essa expressão Bar, ela significa que esta pessoa é filho de alguém. Então, por exemplo, Bar-Rabás é filho de Rabás, Barnabé, filho de Nabé. Então, é uma expressão usada naquele tempo para testificar que aquele era o filho de um homem com aquele mesmo nome, porém a sigla Bar atrás. São coisas que são da cultura judaica, que para nós aqui, se você lê por ler, você não vai entender. Então, por isso é muito importante nós temos o conhecimento. Aí voltando àquilo que a gente leu lá atrás. O que é doutrina de Deus? E o que é doutrina de homens? O que quando eu leio na Bíblia, somente é histórico, está falando da cultura judaica? E o que é doutrina, ensinamento de Deus para a minha vida hoje? Porque se nós levássemos ao pé da letra, então deveríamos usar as roupas que os judeus usavam naquela época. E todos nós entendemos que isso não é verdade. Por isso nós precisamos ter uma visão mais clara da palavra de Deus, olhando não somente de uma leitura superficial, sem olhar o contexto, um contexto literal, um contexto filosófico, um contexto histórico. Precisamos entender muito mais do que a palavra quer nos dizer. E quando nós nos debruçamos para ler e entender um pouquinho mais, o Senhor ele se revela de uma maneira poderosa em nossas vidas. Sobre os escribas, talvez você que não conheça ou você que conheça, os escribas naquela época, eles eram as pessoas que escreviam a palavra de Deus, pois nós sabemos que naquele tempo nem todo mundo sabia ler como hoje. Na realidade eram menos pessoas que sabiam ler. Então os escribas eles eram conhecidos como os doutores da lei. Por quê? Devido a tanto eles copiarem as escrituras, e eles chegavam a decorar a maior parte delas, de tanto que eles copiavam. Então por isso naquela época os escribas eles eram conhecidos como os doutores da lei. Já os fariseus, eles eram conhecidos pela preocupação da aplicação da lei de Moisés e da lei judaica. E os saduceus eram pessoas que viviam no templo e se dedicavam ao templo, mas eles tinham um papel peculiar, interessante, pois eles exerciam uma oposição política aos fariseus. E por isso muitas vezes nós, lendo a palavra de Deus, na sua história, no seu contexto histórico, nós entendemos muitas vezes os embates da época e muitas vezes as dificuldades que Jesus tinha a respeito dos fariseus, dos saduceus na sua pregação. E isso é buscando o conhecimento da época que nós compreendemos a palavra do nosso Deus. Então, como é importante nós estudarmos, compreendermos não só o contexto histórico, mas o contexto espiritual, o contexto literal do que está escrito. É importante nós buscarmos tudo isso na palavra de Deus através do estudo e do conhecimento. Pastor Davi, bom dia, pastor Josué. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, eu não almocei ainda. Querido, que programa maravilhoso. Quero, passando por aqui, para te dar parabéns por uma explicação tão clara, né? Todos os nossos ouvintes, tenho certeza que estão mergulhando, estão fazendo essa viagem no tempo e estão entendendo. Quero parabenizar, né, por esse início de programa e pela maneira que está sendo conduzida, muito claro, uma linha do tempo muito, muito boa, maravilhoso mesmo, e tratando desses assuntos tão importante que as pessoas têm uma visão distorcida do que é doutrina, do que é ensinamento, né?
e também dos grupos da época, dos dias de Jesus. Verdade. Que maravilha, olha, eu estou muito feliz, né, por esse caminho novo que está se abrindo aqui na rádio, e eu creio que muitos vão enxergar a Bíblia de uma forma mais colorida, no sentido de entendê-la, né? E aí vem o nosso seminário em seguida também, que vai trazer muito mais clareza, né? Nossa escola de teologia, que vai estar iniciando aí no dia 4 de março. Então, tudo isso aí vai ser um grande encaixe desse quebra-cabeça, que podemos dizer assim, que para muitos né? Mas depois que você começa a compreender, né, a Escritura Sagrada e entender o conjunto, igual você está passando agora aqui dos livros também, vão entender que tudo se encaixa, né? E a perfeição de Deus, né? Então, parabéns, pastor, passando aqui para te dar o parabéns por essa iniciativa, essa preocupação também que as pessoas venham entender as Escrituras, né? A Bíblia nos ensina que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Mas muitas pessoas não praticam porque não conseguem entender, porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Aquilo que a gente não entende, a gente não consegue desfrutar, né? A maioria das pessoas desfrutam muito pouco daquilo que tem nas mãos. Nós mesmos temos megas telefones hoje que a gente não sabe nem a metade das ferramentas que existem nele. Verdade. Então a gente desfruta muito pouco daquilo que a gente tem na mão. E da Bíblia também. Nós vamos ter uma cadeira para te ter uma ideia, e os nossos ouvintes do nosso seminário, que é sobre promessas. Olha aí. Só sobre promessas que nós temos direito adquirido, que o Senhor conquistou na cruz. E a lista é grande, né, pastor? Nossa, né? Então a gente vai ter muitos motivos ainda mais para vivermos, né, essa alegria de termos um manual tão completo, né, que muitas vezes nós deixamos de lado, ou deixamos naquela página costumeira, juntando pó, e não entendemos que a palavra de Deus são chaves, né, que abrem portas no mundo espiritual, e todas as portas que é aberto no mundo secular, primeiro ela é aberta no espiritual, né? Tudo aquilo que nós vivemos aqui hoje foi aberto ontem. Então, maravilha, parabéns, não quero tirar a tua concentração da tua linha aí de raciocínio e a tua linha do tempo, eu sei como é que funciona, mas eu quero parabenizar você, pastor, por essa iniciativa, e tá muito bom, tá maravilhoso. Estava trabalhando lá no meu escritório e ouvindo e mergulhando, relembrando de coisas que a gente aprendeu já há bastante tempo, e eu creio que vai ser enriquecedor para todos os nossos ouvintes essa programação. E a Bíblia diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Então eu creio que a gente vai começar a errar bem menos daqui para frente, pois vamos estar cada dia agora nessa caminhada conhecendo mais a palavra de Deus. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade, pastor. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor, por estar aqui com a gente, né? É uma alegria muito grande, e é isso, pastor, a necessidade, né, de a gente conhecer mais a palavra de Deus, como o senhor falou, para viver o que Deus tem para nós. Deixamos de viver coisas poderosas, né? E às vezes até nos perguntando, né? Por que não acontece comigo? Por que eu não vivo, às vezes, o que o meu irmão está vivendo? E às vezes não é por sentimento de inveja, mas é porque você quer viver o melhor de Deus também, né? Verdade. E o bom é que o pessoal que não está acompanhando agora, né? E você que está acompanhando, está dizendo, bah, que programação bacana, você pode compartilhar, vai fazer reprise, né? Isso. Logo mais às 9 horas da noite. Às 21 horas. 21 horas, sim. Então tem reprise do programa, e isso vai ser bom, né? Você pode entender, se você pode gravar também, né? Claro. Fique à vontade, né? Porque é uma aula, tá sendo uma aula, e uma aula bem explicada, bem didática, muito boa. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu já estava partindo para o final, pastor. Já são 12h e 53 minutos. E eu quero agradecer você que nos acompanhou, que recebemos algumas mensagens aqui, né, do nosso querido Daniel, a minha mãe que está aí conectadinha com a gente, né? E as pessoas estão dizendo que foi bênção. E olha, eu quero dizer para você que o nosso objetivo aqui é ser bênção, canal de bênção para você que nos ouve do outro lado. E o pedido que a gente faz é: compartilhe, porque a gente está transmitindo a palavra de Deus, falando do amor de Deus, e você pode ser um instrumento de Deus para que esta palavra chegue àqueles corações que necessitam. Aqueles corações que talvez hoje está pensando em desistir da vida,
achando que não há saída, acha que não há solução. E você pode ser o agente de Deus, o vaso escolhido de Deus para alcançar essa pessoa aí nos seus contatos do seu WhatsApp, na sua linha de tempo do seu Facebook, do seu Instagram. Então convido você, nos ajude a divulgar a Rádio CZRS para que este trabalho possa alcançar muito mais vidas e possamos testemunhar do que Deus fez na vida de cada um que nos ouve para a glória dele, em nome de Jesus. Amados irmãos, ficamos por aqui nessa programação. Vamos estar rodando uma canção linda, maravilhosa para o seu coração, e agradeço a participação de cada um que esteve conosco aqui. É uma alegria muito grande. E fique conosco, né? Estaremos aí de segunda a sexta-feira, do meio-dia à 1h, em nome de Jesus.